Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui para falar sobre a circulação pulmonar e nós estamos fazendo um formato de apresentação diferente. Queremos o feedback de vocês no final e vamos lá! Então, o grupo é composto por Gabriele Weber, Gustavo Zambonin, Nathan Torres, Matheus Guidini, Tainá Coldebella, Raíssa Marchiori. Olá, boa noite. Me chamo Gustavo Zambonin. Na circulação pulmonar, o sangue é levado do coração até o pulmão e posteriormente ele retorna ao coração. Essa circulação se inicia quando o sangue ainda venoso sai do ventrículo direito, passa pela artéria pulmonar. Seguidamente ela se ramifica, uma para ir para o pulmão esquerdo e outra para ir para o pulmão direito. Chegando nos capilares pulmonares, o sangue troca de gases com os alvéolos do pulmão, perdendo o dióxido de carbono e ganhando oxigênio. O sangue agora totalmente oxigenado faz o seu retorno ao coração através das veias pulmonares que o levam ao átrio esquerdo. E seguidamente, a partir daí, o sangue passa para a artéria aorta, dando origem à grande circulação que temos no nosso corpo. Então, boa noite. Meu nome é Nathan. Então, dando continuidade ao sistema pulmonar. Então, temos o timpanismo, que pode ocorrer em animais. Então, ele ocorre devido à acumulação excessiva de ar no estômago do animal, que pode resultar na compressão do diafragma e, consequentemente, prejudicar a capacidade respiratória do animal. Então, com os pulmões que estão localizados na região próxima ao estômago, então ali vai acontecer uma compressão do diafragma, então pode até afetar a capacidade da expansão dos pulmões do animal e dificultando a entrada de ar e o processo de oxigenação do sangue do animal. Então isso pode ocasionar desconforto respiratório e a dificuldade em respirar. E em casos mais graves pode levar a insuficiência respiratória e até mesmo, se não for bem tratado adequadamente, o timpanismo espumoso pode ser fatal. Boa noite a todos, meu nome é Tainá e eu vou falar um pouquinho sobre o que é o edema pulmonar e como ele funciona. Então, o edema pulmonar é uma condição médica caracterizada pelo acúmulo anormal de líquidos nos pulmões, mais especificamente nos alvéolos, que são pequenos sacos de ar, o que dificulta a troca de oxigênio no sangue. Isso pode levar a sintomas como falta de ar, tosse com secreção espumosa e sensação de sufocamento. E como que isso funciona? Tem duas maneiras. O edema pulmonar cardiogênico, que ocorre devido a problemas no coração, como insuficiência cardíaca, quando o coração não consegue bombear sangue de forma eficaz. O sangue se acumula nas veias pulmonares, aumentando a pressão nos vasos dos pulmões. Essa pressão faz com que o líquido escape dos vasos sanguíneos para os alvéolos. E a segunda forma é o edema pulmonar não cardiogênico, que ele não está relacionado diretamente ao coração. Pode ser causado por lesões diretas no pulmão, como em casos de infecção grave, síndrome do desconforto respiratório agudo e a inalação de substâncias tóxicas ou traumas. E em ambos os casos, o líquido acumulado nos pulmões, ele interfere na troca de oxigênio, resultando em dificuldades respiratórias e outros sintomas associados. Olá, tudo bem? É Matheus. Formato cônico com ápice superior à base inferior que repousa no diagrama, subsidiando em lobos. A fixação do coração e a traqueia por meio da raiz do pulmão. E cobertura pela pleura pulmonar. O tecido pulmonar
funcional é basicamente composto por duas células diferentes, pneumonócito 1 tipo 1 e pneumonócito tipo 2. Os primeiros são responsáveis pela estruturação e troca gasosa, compondo mais de 90% da área alveolar. Já o segundo tipo, a função produzir superfactante. Os pneumócitos tipo 1 são células pavimentosas com pequena quantidade de citoplasma. Essa característica facilita a passagem de gases. Os pneumócitos tipo 2 são células ovais e volumosas. Esse tipo de célula produz uma secreção lipoproteica chamada de surfatante. Boa noite, gente. Aqui é a Viber. Agora eu vou explicar do porquê que a circulação pulmonar é especial. Primeiramente, ela é uma função única que leva o sangue desoxigenado do coração para os pulmões, onde ocorre a troca de gases. Ali seria basicamente que o dióxido de carbono é liberado e o oxigênio é absorvido. Depois desse processo, o sangue oxigenado volta para o coração, pronto para ser distribuído pelo corpo. Bom, segundo tópico, composição dos vasos. Na circulação pulmonar, tem a artéria pulmonar e as veias pulmonares. No caso, a artéria pulmonar transporta o sangue pobre em oxigênio, enquanto as veias pulmonares levam o sangue oxigenado de volta para o coração. Isso é o inverso do que acontece na circulação sistêmica, onde artérias carregam sangue oxigenado e veias transportam sangue desoxigenado. Pressão mais baixa. A circulação pulmonar tem uma pressão mais baixa porque o sangue percorre uma distância muito curta que seria entre o coração e os pulmões, e isso protege os capilares pulmonares, que são delicados e poderiam ser danificados em altas pressões. Variação na resposta vascular, que é quando há menos oxigênio nos pulmões, as arteríolas pulmonares se contraem para adicionar o sangue para uma área que seja mais ventilada, digamos assim, garantindo que uma oxigenação seja eficiente. Boa noite, eu sou a Raíssa Marchioro. Bom, então eu vou recapitular a funcionalidade do sistema pulmonar. Lembrando que é uma circulação central, que ocorre entre coração e pulmão, e contém 25% do sangue do nosso corpo. Agora eu vou explicar mais detalhadamente, mais fisiologicamente como funciona. Basicamente, o sangue ele vai sair ali do ventrículo direito do coração, ele vai ir pela artéria pulmonar, essa artéria vai se ramificar e seguir até o pulmão. No pulmão, elas vão se ramificar em artérias de pequeno calibre, até os capilares. Esses capilares eles envolvem os alvéolos pulmonares, e esses alvéolos eles são responsáveis por fazer a hematose. A hematose é a troca gasosa, então vai ser aí que o CO2 vai virar oxigênio. E depois desses alvéolos, depois da hematose, o sangue vai seguir por vênulas. Vênulas são veias bem pequenininhas. Aí, depois dessas vênulas, eles vão seguir pelas veias pulmonares, que vão levar o sangue novamente, só que agora oxigenado, para o coração. Vou falar sobre a circulação, o tipo de circulação. Ele basicamente vai ser de baixa pressão e fluxo elevado. Eu quero falar sobre as zonas de fluxo sanguíneo, e eu preciso que saibam da sístole e diástole. Então, basicamente, o que é a sístole? A sístole, ela é quando o coração contrai, e a diástole é quando ele relaxa. Então, temos 3 zonas de fluxo sanguíneo. A zona 1 é patológica, a zona 2 e a zona 3 são fisiológicas, o que significa que fisiológico é normal do corpo, patológico está errado, alguma coisa errada. Então, a zona 1 é a ausência de fluxo. O que acontece é que não passa fluxo, não passa o sangue ali. Aí, a zona 2, ela é um fluxo intermitente. Ali para baixo tem o desenho que vai dar para entender melhor, ou pelo menos um pouco melhor. A zona 2, então, representa o ápice do pulmão, que é o topo dele, a parte de cima do pulmão. O que acontece? O sangue vai estar ali passando pela artéria e vai entrar ali nos capilares. O que acontece nos capilares? É a dinâmica capilar pulmonar. Eu vou explicar mais pra frente o porquê que isso ocorre, mas agora eu vou explicar como ocorre. Esse processo de passar o sangue, ele só vai acontecer na sístole, só na contração do coração. Por quê? Quando o coração contrair,
ele vai aumentar o fluxo, né? A sístole aumenta o fluxo e ele vai passar ali pelos capilares. Na diástole, ele vai fechar esses capilares. Não vai passar sangue ali, mas é normal. Enfim, só na sístole, não na diástole. Já na zona 3, representa a base do pulmão, é a parte de baixo do pulmão. E é fluxo contínuo, o que significa que na sístole e na diástole passa ali tranquilamente, é contínuo, só passa. A dinâmica, então, capilar pulmonar. Nós temos muitos capilares, eles são pequenos, ficam bem juntinhos assim, quase se tocando, e acontece um processo que é a lâmina de fluxo. Lâmina de fluxo. Cada vez que a sístole acontece, é como se passasse um varrido de sangue pelo alvéolo. Ele serve para varrer todo o oxigênio de dentro do alvéolo para levar para o sangue, né? E é um processo muito rápido. Normalmente, o sangue passa pelos capilares aproximadamente 0,8 segundos. Quando o fluxo aumenta, esse tempo pode diminuir para 0,3 segundos. Então, a zona 2 transforma em zona 3, para aumentar ainda mais o fluxo. Acho importante também ressaltar que o pulmão ele tem muito sangue. O volume sanguíneo dele é cerca de 450 mililitros, que seria cerca de 9% do volume total do sangue. Aproximadamente 70 mililitros fica nos capilares, e o restante ele é dividido entre as artérias e veias pulmonares. Então é importante lembrar que também o pulmão ele é um reservatório de sangue.